Olá pessoal, voltamos aqui com o nosso segundo bloco da nossa primeira aula de legislação da Defensoria Pública do Distrito Federal. E eu estava falando para vocês sobre princípios institucionais. E o que a gente tem nos princípios institucionais? Unidade, divisibilidade e independência. E eu estava falando para vocês aqui sobre a questão da indivisibilidade. A gente já falou sobre a unidade e a gente estava falando sobre a indivisibilidade, conversando aqui, trocando uma ideia para ver se a gente arrepia o examinador lá na hora da prova. E aí o que eu falei para vocês? A questão de poder ser substituído e o debate entre o defensor natural, juiz natural, promotor natural. O que isso significa? Vamos lá, já vou dar até um pouco de uma dica para vocês. Vocês vão entrar na carreira como defensores públicos de segunda categoria. A gente tem 3 categorias. A gente tem a segunda categoria, que é a categoria de entrada. A gente tem a primeira categoria, que é a intermediária. E a gente tem a categoria especial, né? Todo, obviamente, por promoção. A gente só passa de categoria por promoção. E essa promoção, ela é ou por antiguidade ou por merecimento. Então, vocês vão entrar na carreira como defensores públicos de segunda categoria. E o defensor público de segunda categoria, ele entra na carreira como ocupando vagas de forma provisória. A não ser que ele faça um concurso de remoção definitivo para alguma defensoria vinculada a alguma circunscrição, e aí ele fica de forma definitiva ali naquele local até fazer outra remoção. Mas quando você entra como provisório, né, que é o que todos os defensores fazem no primeiro momento, a cada 6 meses você é obrigado a mudar de núcleo, né? E ainda existe uma regra de limitação, que é a seguinte: você só pode ficar no núcleo que está situado em determinada circunscrição, você não pode voltar, para aquele núcleo situado, qualquer dos núcleos situados naquela determinada circunscrição onde você já teve, no prazo de 1 ano. Isso foi mudado recentemente. Até então a gente tinha 2 anos de prazo que você tinha que dar uma volta grande aí, ou seja, 2 anos a gente teria 4 remoções distintas, né, para outros lugares, até você poder voltar para aquela primeira circunscrição onde você atuou. E aí, quando a gente faz essas mudanças, o que acontece? Quando acabar agora o semestre, eu vou deixar o meu núcleo de atuação, e aqueles processos em que eu atuava, eles não vão me seguir. Por quê? Porque eu posso ter substituição por outro membro sem prejuízo algum. Esses processos não vão vir andando comigo. A mesma coisa acontece nos tribunais. Por exemplo, quando um juiz muda de vara, né, ele faz uma remoção, os processos daquela vara onde ele atuava não seguem ele. Assim como o desembargador. Às vezes a gente tem algumas mudanças nos tribunais. Um desembargador que estava numa turma civil passa a atuar numa turma criminal. Ele faz uma remoção e vai para uma turma criminal. Ele não vai começar a julgar processos cíveis naquela turma criminal. Ele vai deixar o acervo dele com aquela cadeira que está vinculada àquele órgão, aquela turma civil, e vai pegar o acervo da cadeira que está vinculada à turma criminal. Então, essa é a questão da indivisibilidade. Todos os membros atuam em nome da instituição. Não é o defensor público Werner que está atuando ali. É a defensoria pública apresentado pelo defensor público. Então, eu saindo dali, vai entrar um outro defensor público no meu lugar e vai continuar a atuação da defensoria pública. Então, essa é a ideia de indivisibilidade. Quando a gente tem uma distinção entre unidade e indivisibilidade, a questão da unidade fala sobre a divisão meramente funcional, defende a divisão meramente funcional da instituição, e a indivisibilidade fala da atuação da instituição que é apresentada pelos seus membros, tá? Quando a doutrina faz distinção. Alguns doutrinadores nem distinção fazem entre isso. Falam que os mesmos argumentos comportam para ambos aqui, que é meio que chover no molhado, mas existe essa distinção e a distinção é feita dessa forma. Independência funcional, autonomia de convicção, pois os defensores podem agir de maneira que melhor entenderem, submetendo-se apenas em caráter administrativo ao defensor público geral. Isso é o artigo 4º, parágrafo 8º da Lei Complementar 80 de 94. O que isso significa?
Eu posso negar atendimento. Eu posso negar, por exemplo, um recurso. Se vem lá o assistido, teve uma sentença de improcedência ao pleito dele, ele é o autor, teve uma sentença de improcedência, julgando improcedente aqueles pedidos da ação, e ele vai lá e fala, doutor, eu quero recorrer de qualquer jeito, eu tenho que ganhar essa ação de qualquer jeito, eu vou lá, consulto a jurisprudência, vejo sobre o que a gente tem sobre os casos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no STJ, no STF, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Tribunal de Haia, no TPI, que seja, onde for, eu vou olhar. E aí eu vejo, olha, em nenhum lugar a gente tem jurisprudência sobre isso, inclusive é o contrário, a jurisprudência que a gente tem, ela desabona o pleito desse assistido. E eu falo, eu não vou recorrer, porque não existe viabilidade jurídica nesse recurso. E aí, esse assistido, ele pode submeter essa minha decisão, embora ela seja final e definitiva, ou seja, eu estou usando a minha independência funcional para dizer, olha, eu não vejo possibilidade jurídica desse pedido recursal que o assistido quer fazer e eu não vou tomar essa medida e não vejo nenhuma outra medida cabível no caso, então eu estou exercendo minha independência funcional e eu não vou recorrer disso. Esse assistido mesmo resignado, ele pode levar essa minha decisão ao DPG, mas não para fins correcionais, não para fins de me levar a um procedimento administrativo disciplinar, mas sim para que a Defensoria Pública, como um todo, não deixe de atuar nesse caso. E aí o Defensor Público Geral pode olhar lá e falar, não, o Defensor Público Werner estava equivocado, existe uma possibilidade jurídica recursal aqui, então eu vou devolver esse processo àquele núcleo da Defensoria Pública onde atua o Defensor Público Werner e ele está impedido para fazer esse recurso. Vai ser outro defensor que vai fazer, vai analisar, na verdade, né, se realmente teria possibilidade de um recurso ou não, de acordo com a decisão que o Defensor Público Geral tomou ali. Se esse outro defensor entender da mesma forma, aí a gente está resolvido que não cabe nada para ser feito aí no caso. Mas vocês vejam, não o Defensor Público Geral não vai se manifestar encaminhando ofício para o corregedor para ele verificar a minha independência funcional. A minha independência funcional ela foi exercida naquele momento. Então, independência funcional ela serve para a gente ter a consciência limpa na hora de tomar decisões jurídicas, tá bom? É óbvio que ela não acoberta a malandragem, ela não acoberta aquele defensor que eventualmente não quer trabalhar ou qualquer coisa assim. Ela é, na verdade, uma prerrogativa do membro da Defensoria Pública e ele entra como um princípio institucional aí para todos saberem. Essas questões que eu já falei para vocês aqui sobre magistratura e Ministério Público, nós ainda estamos num vácuo, né? A gente, como eu falei, o Supremo Tribunal Federal vem se manifestando ainda sobre isso e aos poucos a gente vem consolidando as ideias. Isso a gente vai ver com mais clareza lá na hora que eu for falar para vocês sobre os julgados importantes que a gente tem sobre a Defensoria Pública. Então a gente pode passar aqui para os objetivos da Defensoria Pública. Quais são os objetivos da Defensoria Pública? Esses objetivos estão lá no artigo 3º-A da Lei Complementar 80 de 94 e fala o quê? Primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais. Vejam o que eu falei para vocês lá sobre a hierarquia das normas. A pirâmide, né? A norma mais importante constitucional estava falando que a Defensoria Pública promove os direitos humanos. E aí a gente vai dando a forma como ela faz essa defesa dos direitos humanos. E ela faz tendo em mente a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais. A afirmação do Estado democrático de direito, a prevalência e efetividade dos direitos humanos, novamente aqui, e a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, obviamente porque a Defensoria Pública ela está inserida dentro de um sistema jurídico, dentro do sistema judicial, ela é essencial à justiça e, óbvio, as garantias processuais, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório aí são um dos grandes motes da Defensoria Pública, que ensejou, inclusive, lá aquela resolução da Organização dos Estados Americanos, a 2656,
tá? Falando exatamente sobre isso, da importância que a Defensoria Pública tem para o sistema judicial, principalmente na nossa região da América, das Américas em geral. Porque aqui nas Américas como um todo, a gente na verdade tem 2 países ricos, Estados Unidos e Canadá. Os outros todos países da América Central, os países da América do Sul, são países com diferenças sociais abissais. Então a gente não poderia deixar esses países pela simples capacidade financeira das pessoas de se defender em juízo. E mais, esses países onde tem uma diferença social abissal são onde a gente tem o maior percentual proporcional, aí obviamente, de litigantes, de processos per capita. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de processos per capita nesses países onde tem uma diferença social grande. Agora, explicar o motivo disso não é o mote da nossa aula, né? Mas, para vocês entenderem por que a Organização dos Estados Americanos, que é uma organização internacional regional, que é limitada às Américas, vem falar com tanta veemência da necessidade da autonomia das defensorias públicas, da capacidade delas de estar em todos os locais, da necessidade do fomento a esse instrumento essencial à justiça, porque não adianta nada o sistema todo pronto, né, todo montado lá para julgar, com juízes capazes, com uma acusação capaz, e que o particular sempre tem que vir com um advogado que na verdade para ele ter o mesmo nível aí, um advogado normalmente bem pago, um advogado caro, e se essa pessoa não tem condições financeiras, ela fica sem defesa perante o Estado que o acusa ali, ou perante um terceiro com mais capacidade. Então a questão é de isonomia, o que? Também social, diminuir as desigualdades sociais, até mesmo em juízo, tá? Então os objetivos da Defensoria Pública estão lá na Lei Complementar 80, e aí vocês veem, a gente desceu um patamar abaixo da Constituição para uma lei complementar. Depois da lei complementar, a gente tem a Lei Orgânica do Distrito Federal, que organiza a Defensoria Pública. E depois da Lei Orgânica do Distrito Federal, a gente tem a Lei Complementar Distrital 828 de 2010, que organiza a Defensoria Pública do Distrito Federal. E essa Lei Complementar 828 de 2010, eu recomendo a vocês que façam uma leitura sobre ela. São aproximadamente 60 artigos, não é uma legislação extensa. Eu recomendo, na hora que vocês estiverem estudando, o que que eu fazia sobre as questões institucionais. Eu separava essas leis, e essas leis eram a minha leitura de niná. Então, realmente é massivo, a gente que não está na instituição, a gente não consegue entender com facilidade a importância daqueles artigos organizacionais que a gente lê. Então, ler esta lei, óbvio, depois de vocês terem feito as aulas aqui, vocês vão ler essas leis com outros olhos, mas é uma lei de cabeceira para vocês. É uma lei que vocês têm que ler ela seca, porque é a forma que cai lá na hora do concurso de vocês. E a principal lei que vocês têm que ler é a 828 de 2010, com uma pequena ressalva. Lá fala sobre Centro de Assistência Jurídica. Tá? Esse CEAJU, que é a sigla, Centro de Assistência Jurídica, ele deixou de existir já há alguns anos. Então, passou-se a ser Defensoria Pública do Distrito Federal. Por que houve esse problema? Por que ele tem essa distinção aí de nomenclatura? Porque realmente o Distrito Federal, as pessoas hipossuficientes, os vulneráveis do Distrito Federal, eles eram assistidos pelo Centro de Assistência Jurídica do Distrito Federal, que eram procuradores da carreira de procuradores do Distrito Federal, que atuavam em prol das pessoas suficientes. Então existiam os procuradores, eles podiam atuar como assistentes jurídicos ali das pessoas vulneráveis. Por que isso? Porque em tese o Distrito Federal estava sob a atuação da União, assim como é o Judiciário do Distrito Federal e a Promotoria aqui do Distrito Federal, que são vinculados à União. E aí isso acabou sendo mudado, foi dada essa responsabilidade institucional aí ao próprio Distrito Federal. Então a gente tem hoje
a Defensoria Pública do Distrito Federal ela é realmente ligada ao ente federativo Distrito Federal e não à União em atuação no Distrito Federal. E aí a gente tem a Defensoria Pública do Distrito Federal, mas a gente tem o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios. A gente tem o Ministério Público Federal do Distrito Federal e também territórios. Por quê? Porque caso a gente tenha criação de territórios, hoje eles não existem. Caso a gente tenha a criação de territórios, esses juízes e promotores vão atuar lá nesses territórios. E os defensores públicos do Distrito Federal também vão atuar lá? Não, não vão. E qual é o defensor que vai atuar lá no território? O defensor público da União, tá? Então tenho isso em mente. O Distrito Federal, ele nessa questão de orbitar a justiça do Distrito Federal, a gente tem uma limitação. A gente não orbita a questão de território, só realmente no que diz respeito ao Distrito Federal. Tá? Então, quem vai atuar lá no território é o defensor público da União. Isso é o tipo de pergunta complexa para uma prova objetiva, tá? É o tipo de pergunta que o examinador pode fazer um rebuliço lá na cabeça de vocês e vocês vão assombrar ele dizendo que no território é o defensor público da União, o Distrito Federal ele orbita aqui só para questões limitadas ao Distrito Federal, as varas que estão no Distrito Federal, tá certo? Então, passamos aqui os objetivos, a gente vai para as funções. Quais são as funções da Defensoria Pública? De forma já descendo da Constituição, na Constituição a gente viu algumas coisas, mas agora na Lei Complementar 80, lá no artigo 4º, a gente tem o quê? Prestar orientação e atuar em processos cíveis e penais, privada e subsidiária da pública. Os penais aqui são os privados e subsidiários da pública também. Tanto pelo autor como pelo réu, bem como nos processos coletivos. Então, ou seja, postulação ampla e irrestrita dos defensores públicos aí em prol dos seus representados. Representar menores, ou seja, lá nos processos da infância, a gente faz a defesa, a representação do menor, então tem atuação também. Promover prioritariamente, extrajudicialmente, a conciliação entre as partes em conflitos de interesse. E aí um detalhe aqui, ó. Existem, até mesmo aqui na Defensoria Pública do Distrito Federal, um núcleo de conciliação, que a gente tenta o quê? Vai lá, por exemplo, pega um divórcio. Um divórcio, as duas partes estão sendo assistidas pela Defensoria Pública, E a gente tem um conflito, ou até mesmo uma parte assistida pela Defensoria Pública e outra por um advogado, não tem problema. A gente vê que esse litígio do divórcio, principalmente nas questões de família, a conciliação sempre é a melhor saída, porque ambos saem de uma forma mais amena entre eles e a ideia é de reduzir o conflito, não só o judicial, mas o fora ali da questão judicial, que é exatamente a família, para que essa família não tenha toda essa carga negativa daquele divórcio, os filhos não sofram com aquilo, por um jogo entre os pais, às vezes, por uma questão de uma infantilidade, por questões de pensão, por questões de qualquer tipo de coisa que a gente sabe que de perto ninguém é normal, Então, principalmente na hora dos divórcios, toda essa anormalidade, ela vem à tona e vai caindo no colo de um juiz. Um terceiro que não tem nada a ver com aquilo, que vai olhar aquilo e vai ver, obviamente, é natural da gente, tá, pessoal? Não estou falando que o juiz ali, que atua no caso de família, ele é insensível ou que ele não tem nem aí, mas ele é um terceiro, ele está externo àquele conflito. Você jogar no colo de um terceiro aquele conflito, por mais que tenha um processo instruído, com todos os detalhes, com as provas, com a ampla defesa, com instrução, tudo maravilhoso, ele ainda assim não faz parte do problema. Então ele não vai necessariamente entender como resolver esse problema. Então o ideal é a gente levar para uma conciliação e a gente tem núcleo de conciliação aqui na Defensoria Pública do Distrito Federal exatamente para fazer isso, para encaminhar essas pessoas que estão querendo se divorciar e já resolver lá. Mas é só divórcio? Não, questões de vizinhança também. Às vezes tem lá um vizinho que constrói um telhado acaba jogando água
aí dentro do terreno do vizinho, acaba matando as plantas, acaba destruindo, derrubando o muro, porque aquela água sai com muita força quando chove. Isso tudo pode ser levado para uma conciliação em vez da gente levar para um conflito judicial direto, e aí a gente promove isso de forma prioritária, tá? Promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, novamente, ó, difusão dos direitos humanos e cidadania e do ordenamento jurídico. Gente, o que isso quer dizer? Quer dizer que a Defensoria Pública pode botar um carro de som na rua falando sobre os direitos humanos? Pode, porque a forma de promoção aqui é irrestrita, é a promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania, da ordem e do ordenamento jurídico. Isso aqui não fala que é em juízo, não fala que é dentro dos núcleos da Defensoria Pública. Por exemplo, eu mesmo, quando estava atuando no núcleo de direitos humanos, tinha o ofício do meio ambiente, ele estava ligado à minha atuação lá, à minha lotação, e a difusão dos direitos humanos passou por visitas e inspeções no lixão do Distrito Federal, que era até então o maior lixão, o segundo maior lixão do mundo, né? E aí com toda essa atuação junto aos catadores e tudo mais, num processo extrajudicial, se verificou uma transição pacífica para o fechamento desse lixão e abertura de centros de triagem e a utilização do aterro sanitário do Distrito Federal. Óbvio, né, que a gente ainda não está nos moldes europeus, mas isso tudo caminha, acabou ficando lá, e aí a questão da indivisibilidade, né, acabou ficando para o defensor público que me sucedeu nesse ofício, a atuação para continuar buscando aí os níveis europeus de tratamento dos resíduos sólidos, que é o lixo aqui do Distrito Federal. Mas vocês vejam aí, foi uma atuação que não foi judicial, ela foi muito mais fazendo um diálogo entre os catadores e o Distrito Federal, conscientizando o Distrito Federal que existiam pessoas nessa transição, que não era tão fácil assim só passar um cadeado lá no lixão e tá encerrado. Essas pessoas precisavam ser inseridas, porque senão elas seriam excluídas das suas fontes de renda e aí gerariam mais problemas sociais para o próprio Distrito Federal, e isso tudo foi um trabalho aí ao longo de mais ou menos 1 ano e meio para se conseguir uma acomodação pelo menos viável para um fechamento do lixão, e isso não teve uma única judicialização, embora em vários momentos eu tivesse a vontade de simplesmente ajuizar uma ação, jogar no colo de um juiz uma ação civil pública para ele resolver o problema e dar uma lição, digamos assim, no Estado opressor que estava oprimindo aquelas pessoas. Mas isso, em muitos momentos, não serve para muita coisa. Serve para, eventualmente, a gente ter o indeferimento de uma liminar, começar uma batalha judicial incidental aí para tentar ter uma liminar e, eventualmente, nem mesmo conseguir. E aí esperar uma ação civil pública demorar seus muitos anos para ser julgada, porque normalmente as ações civis públicas elas demoram para serem julgadas. Então a via da conciliação, a via da atuação extrajudicial e da difusão e conscientização dos direitos humanos, independentemente de quem seja o destinatário dessa mensagem, foi uma das soluções ali. Prestar atendimento interdisciplinar por meio de órgãos ou de servidores de suas carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições. E aí a gente entra com a nossa SUAP, a Subsecretaria de Atendimento Psicossocial. A Defensoria Pública do Distrito Federal tem isso. É uma subsecretaria que está muito ligada ao núcleo de direitos humanos, ela faz parte da administração geral da Defensoria Pública, e lá a gente tem assistentes sociais, psicólogos, pessoas capacitadas para receber as pessoas mais vulneráveis aí, pessoas em situação de rua, catadores, tudo que a gente pode atuar de alguma forma ali para levar até mesmo direitos. Às vezes a pessoa não sabe nem que ela tem direito a uma terceira via de um documento de identidade de forma gratuita, que é um voucher emitido pela Defensoria Pública, que é feito, essa instrumentalização disso é feito lá na SUAP, tá? Então o atendimento ele é interdisciplinar, ele vai além da questão jurídica. Tudo que a Defensoria Pública puder acolher do vulnerável, e obviamente, né, ela não vai tomar a ação, por exemplo, de um hospital, ou tomar a ação do Estado que deve prover determinadas coisas, mas sim
fazer a intermediação dessas pessoas que às vezes não conseguem ter um diálogo para ter o seu direito ali respeitado, para ter as suas, seu mínimo existencial, tá? Representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos postulando perante seus órgãos. Por isso que eu falei para vocês ali na hora da análise da viabilidade jurídica de um eventual recurso sobre a questão da independência funcional que eu estava falando para vocês, até mesmo o defensor público de estados, tá? Assim como o defensor público do Distrito Federal, ele pode atuar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, embora tenha um defensor público internacional vinculado à corte. Esse defensor público internacional é que, em tese, tem a prerrogativa natural de atuar lá na corte, mas nada impede que eu leve essa petição à comissão, a comissão aceite essa petição e a corte comece a julgar o processo. E ainda assim, é óbvio, né? Aí precisa de um diálogo com esse defensor público para que o próprio defensor postulante possa atuar aí em auxílio, porque a vaga, a titularidade, a atuação é desse defensor público interamericano lá que fica na corte. Então, a gente pode ter uma atuação em auxílio até mesmo em órgãos internacionais, sem problema algum. Inclusive, isso é uma das funções da Defensoria Pública que está lá na Lei Complementar 80. O que mais que a gente tem aqui? Exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado. Isso aqui tem a ver com o sistema especial de direitos, de proteção dos direitos humanos, que é visto por temática, né? Temática do idoso, temática da pessoa portadora de necessidades especiais, que não é mais portadora de necessidades especiais, tá, pessoal? Isso aqui é um termo em desuso, mas veja, a lei é de 94 e desde 2015 a Lei Brasileira de Inclusão, né, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já deixou bem claro que pessoa portadora de necessidade especial, ela não é mais o termo, o termo correto, né? O PNE não está mais na moda. Agora é o PCD, tá? Pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência. Esse é o termo que deve ser utilizado e não mais pessoa portadora de necessidades especiais. Acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata de prisão em flagrante pela autoridade policial quando o preso não constituir advogado. Aí a gente tem lá a súmula vinculante 14 falando sobre o acesso ao inquérito, os documentos que estão lá já juntados ao inquérito, né? Então, a defesa da pessoa e tudo mais. Então a gente tem uma dessas funções é acompanhar o inquérito policial, ou seja, na fase pré-processual ali da ação penal. Atuar na prevenção e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas. Isso significa também psicológico, assistencial, tudo mais ali está entrando nisso aí também. Participar quando tiver assento dos conselhos federais, estaduais e municipais afetos às funções institucionais da Defensoria Pública, respeitadas as atribuições de seus ramos. Aqui no Distrito Federal, a Defensoria Pública tem um assento no Conselho de Direitos Humanos, tem um assento no Comitê das Pessoas com Deficiência, tem um assento no Comitê LGBT, a gente tem assentos em vários, no Comitê das Pessoas em Situação de Rua, a Defensoria Pública também tem um assento lá, inclusive com voto e tudo mais. Então, isso também é uma prerrogativa. Se a gente tiver um assento da Defensoria Pública em um determinado conselho, o defensor é uma atribuição atuar lá e votar também com a independência, e aí se vincula aos limites do próprio regimento daqueles conselhos. Inclusive, eu já fui conselheiro de Direitos Humanos aqui do Distrito Federal na vaga da Defensoria Pública, tá certo? Direitos dos assistidos da Defensoria Pública do Distrito Federal. Pessoal, essa eu vou deixar para a nossa próxima aula, que vai vir num próximo bloco, tá? Para a gente continuar assombrando aqui o examinador. Até mais, tchau, tchau.